Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil. Mentira, não estamos nem ao vivo e muito menos a cores. Estamos com a correção em primeira mão do vestibular de... O quê? Isso, da Universidade Federal do Paraná, aplicado hoje, domingo 18 de julho de 2021. São 21 horas e 17 minutos. Fizemos a correção inteira das questões, então vamos a ela, claro. Questões de matemática apenas, porque são da minha área. Não vou me meter em física, nem biologia, nem química, porque eu não sei nem para mim. Então aqui na pedra 3210. Muito bem. Quem já me conhece, sabe que eu fico aqui no cantinho. Já me viram? Pronto, fui embora. Tchau. Muito bem. Primeira questão, eu avisei no aulão, eu disse 357 vezes isso no aulão, que a Federal do Paraná tem uma fixação com função de primeiro grau. Então a banca disse, movendo-se em linha reta, acabou, é a função de primeiro grau obrigatoriamente. Eu lhes contei também 319.487 vezes isso daqui, y igual a x mais b. Eu contei que se o a é negativo, a gente até fez a piada lá, é decrescente. Filhinho, se aqui é decrescente, pode ver, a reta está caindo, então com certeza o nosso A será negativo. Então a minha função vai ser menos A vezes T. Atenção, Brasil, por que T? Porque no eixo X nós temos o tempo e no eixo Y nós temos o deslocamento. Está aqui, ó, deslocamento. Lembrem que eu contei isso lá no aulão, que a Federal tinha por mania trocar os eixos, mas aqui não é o eixo X no lugar do Y, aqui é o deslocamento X, então tinha que lembrar de física também. Então vamos escrever aqui, vamos analisar uma por uma das alternativas. Número 1, a partícula B percorreu raiz de 50 metros em 7 segundos. Mentira! Aqui está o deslocamento, ela percorreu 1 metro em 7 segundos. Então, a número 1, furada. 2. O deslocamento da partícula A é dado pela função. Olha o que a banca fez. X de t é 5 menos 2t sobre 7. Claro que está invertido. A banca fez de propósito colocar a variável lá no fim. Então, vamos colocar ela aqui no começo. Menos 2t sobre 7 mais 5. Opa, achamos um valor negativo aqui. Será que é verdade? Vamos ver. Então, o que se faz? Você vem aqui no gráfico, pega um ponto que esteja aqui e põe na porcaria da função. Então, você pega o x, nesse caso é o t, igual a 0. Se o t for 0, no lugar então aqui do t, você põe 0. Menos 2 vezes 0 dá 0 mesmo, dividido por 7 dá 0 mesmo, mais 5 dá 5. Então, para 0 dá 5, tá certo. Coloca aqui o x igual a 7, que o x, na verdade, é o nosso t. Coloca 7 no lugar do t aqui, desse t. Menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 sobre 7, menos 2. Menos 2 mais 5, 3. Portanto, verdadeira. Esta aqui é verdade. A 2 é verdadeira. 3. As partículas A e B estão se aproximando ao longo do deslocamento. Verdade. Vai ter uma hora, se você prolongar esta reta aqui, ó, se você prolongar esta reta aqui, vai ter uma hora que elas se encontram. Então é verdade também. É meio biruta de você pensar isso, mas é verdade. Vai ter um momento onde elas se encontram. E finalmente, na número 4, que diz que a velocidade da partícula A é o dobro da velocidade da partícula B. Mentira. Olhe bem. Você sabe lá da física que velocidade é deslocamento pelo tempo. Vamos pegar a velocidade A. Eu andei de 5 até 3, opa, eu estava em 5 e caí para 3, então eu caí 2, enquanto em 7 segundos. A velocidade B eu estava em 1 e fui para 2, ou seja, andei um quadradinho só em 7 segundos. Veja que no caso da partícula A, por mais que seja o dobro em módulo, porque eu tenho 2 sétimos na A e 1 sétimo na B. É dobro em módulo, mas olha aqui, ó.
A partícula A é retrógrada. Ela está andando no sentido contrário. Então não dá para dizer que a velocidade é igual. Estão certas 2 e 3, portanto, letra C de cachorrinho. Boa, né? Então cuidem com isso. 46. Eu vou até aparecer, porque essa aqui vale a pena fazer um comentário. Quando eu conto para vocês que a Universidade Federal do Paraná a cada ano diminui o nível das questões, vocês não me acreditam. Se continuar assim, o ano que vem eles vão perguntar: João tinha 5 maçãs. O coelhinho dele, representado na figura a seguir, comeu uma maçã. Quantas maçãs João terá? Ah, velho, pelo amor de Deus. Isso aqui, porcentagem... Ah, por favor, né? Mas teve gente que se bateu. Então vamos lá. Bem devagar. O Manual de Instruções de uma Balança de Precisão informa que o erro, atenção Brasil, cometido para objetos de até 500 gramas, 500 não são 500, 500 é o grama, é no máximo 0,5%. Então, a frase que eu lhes digo, o que temos? O que temos é o que a banca te dá. A banca nos disse que para objetos menores ou igual a massa a 500 gramas, eu tenho uma porcentagem de erro de 0,5%. Então, a porcentagem de erro que eu tenho é de 0,5%. Isso acontece em balança, em termômetro, acontece em medidor de pressão arterial, ocorre em tudo, não necessariamente este erro de 0,5%, mas lá no manual diz, olha, o valor que você está lendo aqui pode variar para mais ou para menos de 0,5% ou 1%, enfim. Certo? Então, veja, a banca fala, então, o que queremos? O que queremos? A banca te deu ainda a massa do objeto de 70 gramas. A pergunta é, se o erro máximo é de 0,5%, qual vai ser o valor máximo medido? Ah, por favor, né? Por favor. Então, o valor máximo que eu vou medir 70 gramas mais 0,5% de 70 gramas. Primeira coisa, este zero fedorento vai embora com este zero fedorento. Ah, eu não consigo dividir fração quando tem número decimal. Vamos transformar esta porcaria em então fração de gente. Multiplica esse cara aqui por 10 e este cara aqui por 10 também, para você não ficar reclamando. Ah, porque tem número decimal. Não interessa, tem número decimal, mas é número que nem outro. 0,5 vezes 10, 5. 10 vezes 10, 100. Certo? Olha que bonitinho que nós temos aqui. Nós temos 7 vezes 5. 7 vezes 5 até ontem dava 35. Então eu tenho 70 gramas, que é a massa da porcaria do objeto fedorento, mais 35 sobre 100. O senhor tem que lembrar, por favor, que 35 sobre 100 é 0,35. Por quê? Se eu divido por 100, eu ando 2 casas para trás. A vírgula está aqui. Eu tenho que andar 2 casas. Se eu andasse uma, ficaria 3,5. Ando 2, 0,35. Então, 70 mais 0,35 ficaria 70,35. Ou 350, como queira, tanto faz. Letra B. Boa, né? Mãozinha boa. 47. Boa, inteligentíssima questão. Banca mistura setor circular com o triângulo fedorento equilátero. Inteligentíssimo isso. O que a banca nos disse? Nós temos um setor circular de ângulo alfa. E esse alfa, nossa, mede π sobre 3. Filhinho, você tem que saber que π sobre 3 até ontem era a mesma coisa que 60 graus, né? Por favor. Π para nós, neste contexto, é 180. Vou dizer de novo, π para nós, nesse contexto, é 180. Primeira coisa, ele quer a razão entre a área do setor circular e a área do triângulo. Então, ele quer a razão entre a área do setor... Por que eu escrevi um S grande lá, velho? Ele quer a razão entre a área do setor circular e a área do triângulo. Primeira coisa, a área do círculo, o senhor sabe qual é? πr ao quadrado. Só que a área do setor circular é ângulo alfa dividido por 360 vezes πr ao quadrado. Todo mundo sabe disso. Até colocar um S para lembrar que é setor circular. O nosso alfa
para nós aqui é 60 graus. Então eu tenho 60 por 360 vezes π vezes raio ao quadrado. Bom, 60 sobre 360 até ontem dava exatamente 1/6. Certo? Quem é a área do triângulo retângulo? Você tem que lembrar, filhinho, como é que eu sei que é um triângulo retângulo? Velho, se este ângulo fedorento é de 60 graus, isto aqui é o raio, isto aqui também é o raio, e por incrível que pareça, isto aqui também é o raio. Certo? Então, quem é a área fedorenta de um triângulo retângulo? Você tem que saber, a área do triângulo retângulo é quanto? Lado ao quadrado o quê? Raiz de 3 sobre quanto? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é isso? Você tem certeza? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pausa, olhe para nós quem é o nosso lado. Ah, que bacana, o nosso lado é o raio. Uhum. Não, não é o estado de Ohio no americano, não é esse Ohio, velho. É outro Ohio. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Dividir este cara aqui, que é πr ao quadrado sobre 6, por esse cara aqui, que é r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, dividamos-los. Vamos fazer a divisão. πr ao quadrado sobre 6 dividido por r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não vai caber lá, desculpe, eu vou fazer de novo aqui. O cara quer fazer o troço bonito, velho, e daí faz no lugar onde não cabe. Pronto, agora coube. Pronto. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar com debaixo invertido, né? Π ao quadrado sobre 6 vezes, aqui vai 4, aqui vai raio ao quadrado, raiz de 3. Certo? Eu vou colocar uma folha em branco aqui, ao vivo e a cores para todo mundo ver. Aqui não tem frescura não, velho. Aqui não tem frescura. Aqui a gente faz ao vivo e a cores, não tem esse troço de, porque eu vou editar. Não vai editar nada. Aqui não tem frescura. Então, só recapitulando, nós tínhamos lá π r ao quadrado sobre 6, tudo isso dividido por raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando que esse negócio aqui é a área do setor circular e esse negócio aqui é a área do triângulo equilátero fedorento. Certo? π é π mesmo. Raio ao quadrado é raio ao quadrado. Vezes 6. Inverte a outra, né? A gente multiplica com o negócio invertido. Primeira coisa boa que a matemática permite. Eu tenho raio ao quadrado aqui, foi embora. O raio foi embora. Eu não posso deixar essa raiz fedorenta aqui embaixo. Então multiplica todo mundo pela raiz de 3 para sumir com a raiz fedorenta. Então eu terei π vezes 4 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 sobre 6 vezes 3. Isso aqui vai ser... Bom, eu vou já fazer uma simplificação para facilitar a nossa vida. Todo mundo por 2, isso aqui vira 2, isso aqui por 2 vira 3. Então nós teremos, na verdade, 2π raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9, portanto, letra C, eu acho, é isso? Letra C. 2π raiz de 3 sobre 9. Prova tranquilinha até então. Até então. Questão 48, que é onde o povo sentou no chão e chorou e a mãe não viu. Os caras nos deram um cubo de aresta, atenção Brasil, a aresta é o tamanho do lado. Eu sempre brinco com os professores que dão essa frente. Cara, por que dá esses nomes birutas? Aresta, vértice, face, cara, chama de ladinho. Ninguém ficaria triste, chama de ladinho. Então o ladinho do nosso cubo, 2 centímetros, certo? Daí a banca diz, uma partícula sai de P e vem até Q, diretamente. A outra sai de P, vai até N e depois de N a Q. E a banca quer a diferença das duas. Bem devagar, não dá para fazer do jeito que está. Qual é a solução? Planificação. Então eu vou usar essa nossa face, onde tem o P e o N de referência. Então, eu vou apagar o que tem aqui, porque os desenhos já sabem o que a banca pediu. Eu vou numerar as faces, desculpe, os vértices, para a gente saber do que estamos falando. Aqui é o 1,
aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é o 8. Então, nós numeramos os vértices. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o vértice 1, o vértice 2, o vértice 3 e o vértice 4. Certo? Opa, tá do lado errado, desculpe. 3 está do lado errado. Estou fazendo em sentido horário, daí aqui fiz errado. Desculpem. 3 e 4. Certo? Planificar. Então, eu vou lá na câmera dizer uma coisa que muita gente não sabe o que é. O Enem gosta disso, hein? Planificação. Você tem, nesse caso, um cubo. Se ele é sólido, não interessa para nós. Imagine que esse cubo é feito de cartolina ou feito de EVA. Não interessa, é um cubo. Você pega essa face, que é a face de cima, onde tem o P e o N, você deixa ela aqui. E as outras você vai abrindo para os lados. Ou seja, você vai planificar esse cubo, deixando todo mundo no plano. Por isso que é planificação. Claro para todo mundo isso. Então, se mantém essa face de cima, desculpem, para cima. Esta aqui você põe para cá, esta aqui você também abre para cá, essa de trás você abre para cá e a da frente você abre para cá. Então você vai planificar o cubo para poder ver melhor o que a banca pede, senão não tem condições de resolver este negócio. Então, bem devagar, vamos colocar os outros ladinhos aqui. Então tem mais um ladinho aqui, tem mais um pedacinho aqui, mais um aqui, mais um aqui e, claro, mais um aqui também. Certo? Nós planificamos o nosso cubo, abrimos todo esse cubo. Então agora vamos dar nomes de novo às faces que nós abrimos. 1, 2, o 2 liga com o 3, só que o 2 liga também com o 6, então aqui embaixo é o 6. E o 3 liga com o 7, certo? Do outro lado, o 3 liga com o 4, mas o 3 liga com o 7, então aqui embaixo também é 7. O 4 liga com o 8, então aqui também é 8. O 1 liga com o 5, então aqui é 5, aqui também. E claro que só pode ser o 6. Então nós planificamos o nosso cubinho. Lembrando, agora vem a parte boa. O ponto P é o ponto 1. Então este ponto aqui para nós é o ponto P. O ponto Q está lá no 7. Então, este é o ponto Q. Q. O ponto N está exatamente no meio daquela face fedorenta que é 1, 2, 3, 4. O ponto N está aqui. Ó. Esse aqui é o ponto N. Então, bem devagar. O que a banca quer? A partícula A fedorenta andou o caminho PQ direto, sem escalas. Então, vou desenhar aqui em verdinho. O A fez isso aqui. Isso foi o que o A fez. O que a partícula B fez? Colocar em laranja. O B fez primeiro do A para o N e depois do N para o Q. E a banca quer a diferença dos dois em termos de módulo. Por que em módulo? Porque pode ser que um seja maior do que o outro, então tem que ser em módulo. Primeira coisa, claro, começar com a parte mais fácil, obviamente. Quem é PQ? Bom, PQ direto vai ser... Isso aqui tem 2, isso aqui tem 2, isso aqui tem 2. Ou seja, PQ é a hipotenusa desse triângulo fedorento formado pelos lados 1, 4 e 4, 3, 3, 7. Ou seja, vou deixar isso bem claro para todo mundo ver isso aqui. Então não vai ser que a gente não conta as coisas. Eu tenho esse triangulão em verde. Nossa, por que fazer o troço torto, velho? Pronto. Esse triangulão em verde. Um dos catetos é 2, o outro é 4. Então, quem é PQ? 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 20. Portanto, o PQ fedorento será raiz de 20, que é, como os senhores sabem, 2 vezes a raiz de 5. Certo? Claro para todo mundo? Sim? Sim. Então, essa parte verde aqui vai embora. Só para a gente não confundir, ficar misturando todos os catetos e hipotenusas da vida. Então, isso aqui foi embora. Precisamos do PN. Então, bem devagar. Quem é PN? Bem devagar. Vamos colocar aqui uma linha auxiliar em roxo, para não confundir com nada. Quem é PN? Cara, não precisa nem calcular. Por quê? Olha que fácil. Todo mundo sabe, eu vou até desenhar um quadrado aqui para a gente ficar falando a mesma língua. Todo mundo sabe de uma coisa, se esse lado aqui é 2,
obrigatoriamente a fedorenta da diagonal dele tem que ser 2 vezes raiz de 2. Então isso aqui tudo é 2 vezes raiz de 2. O PN, que é este segmentozinho bonitinho e gracioso aqui, esse segmento aqui, ó, é só metade. Então ele é só raiz de 2. Porque é 2 raiz de 2 sobre 2, ou seja, só raiz de 2. Então eu já tenho o PN. PN para nós é raiz de 2. Falta só o segmento NQ. Quem é o segmento NQ? Vamos de novo usar uma reta auxiliar para que nós não nos percamos. Tá aqui, ó. NQ é este. Por que torto o troço, velho? Sai daí. Pronto. Continua torto, mas dá para entender. Quem é NQ? Eu tenho, olha que bonitinho, por isso que eu sou fã da matemática, velho. Vamos pintar de outra cor para ninguém se perder. Eu tenho este lado aqui, que é o 2 inteiro mais o 1 daqui, 3, e aqui que é 1. Entendeu a ideia? Então eu tenho 2 inteiros, que é esse lado inteiro, 2, mais metade do lado, ó, o piu, 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 piu. Tá pegando fogo na cabeça de alguém aí, com o negócio do vestibular. E é o dia inteiro assim, morar no centro tem essa desvantagem. É o piu, piu, piu o dia inteiro, velho. Posso gravar, posso fazer ao vivo, é o dia inteiro o piu, piu, piu. Então, quem é NQ? NQ será 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui até ontem dava 10. Portanto, o NQ fedorento será a raiz de 10. Certo? Só que, veja, o que a banca pede? Qual é a diferença em módulo de eu andar usando o PQ e depois usando PN mais NQ? PN mais NQ é isso daqui. Então, quem vai ser a diferença? Bem devagar, atenção, Brasil. A diferença será este cara mais este cara, tirando esse daqui. Ou seja, teremos raiz de 2 mais raiz de 10 menos 2 vezes a raiz de 5. Portanto, corroborando a letra E. Então, guarde bem isso. Se você não for fazer a planificação, você não faz essa porcaria desse exercício. Não adianta querer usar aquelas coisas birutas lá das propriedades. Ah, porque a diagonal do cubo é o lado raiz de 3. Não. Vai queimar a cabeça, vai se infernizar, como se diz. Então, faça da maneira correta. Primeira coisa, planificar o cubo fedorento. Questão 49. Isso aqui, e o FPR, vocês estão me derrubando cada vez mais, né? O FPR. Tem uma briga com relação a essa questão, eu vou resolver como eu a resolveria normalmente. Vamos só colocar isso no lugar certo, né, tio? Porque não vai ficar aqui de qualquer jeito, não é porque estamos fazendo aqui a resolução que tem que ser de qualquer jeito. Vamos dividir a pizza, claro, de maneira racional, né? 8 pedaços, dividamos-las em 8 pedaços. Mas por que o troço torto, velho? A gente brinca aqui de fazer ao vivo e fazer gravado, mas tanto faz. Aqui eu não tenho frescura, velho. Vocês me conhecem, aqui não tem essa frescura. Ah, vou fazer de novo porque errou. Não, velho, não tem isso. Velho. Aqui é educação à distância de qualidade. Não tem essa frescura. Ah, porque errou, faz... Não, velho, eu vejo cada lixo que tem aí na internet, por favor. Então, a metade amarela é a metade de calabresa, que é a preferida pela... Não, por que pintar errado, velho? É preferida pela Ana e pelo Carlos. E é bem criativo, né? O povo da Federal é bem criativo também. Ana e Carlos, a outra é Beatriz. A, B e C. Nossa, é bem criativo. E aqui é a mussarela fedorenta, que é a preferida da Beatriz. Beatriz, cara de chafariz, claro, que fique bem claro isso. Então, lembrando, vamos lá, devagar. Aqui é calabresa, amada pela Ana e pelo Carlos. E aqui a mozzarella, a banca escreveu com Z, mas o correto, segundo alguns, é grafar com U e C cedilhado, mas enfim, não tem problema. Grafemo-la como a gente quiser. Bom, muito bem.
Cada um dos três escolheu uma fatia de pizza de acordo com a sua preferência. Qual é a probabilidade de Ana, Beatriz e Carlos terem escolhido pedaços que estejam lado a lado? Veja que é Ana, Beatriz e Carlos. Então olha que engraçado. Ana e Carlos obrigatoriamente vão ter que pegar lado a lado. Então olha que coisa interessante. Ana e o Carlos vão ter que pegar. Eu vou até fazer uma graça aqui. Este e este, ou este e este, ou este e este, para estarem lado a lado. Certo? Eu teria sempre duas vezes, ou seja, dois pedaços lado a lado. Vamos chamar os pedaços de 1, 2, 3, 4. Bem criativo. 5, 6, 7 e 8. Para que os pedaços estejam lado a lado, no caso da Ana e do Carlos, eu tenho que pegar os pedaços 1 e 2, ou os pedaços 2 e 3, ou os pedaços 3 e 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4, para que estejam lado a lado. Só que olha que engraçadinho. Se o Carlos pegar o 1 e a Ana pegar o 2, muda alguma coisa? Eles estão lado a lado. E agora? E agora? Será que muda alguma coisa? Nesse caso, a ordem importa? Veja, eles querem saber da Ana, Beatriz e Carlos escolhido pedaços de pizza que estejam lado a lado. Então, por enquanto, eu tenho 3 possibilidades. Ou seja, vamos fazer de conta, vamos chamar isso aqui de Ana e Carlos. Mas engraçado, se o Carlos pegar a 1 e a Ana pegar a 2, é a mesma coisa da Ana pegar a 1 e a Carlos pegar a 2? Continuam lado a lado. Então eu tenho de novo mais 3 possibilidades. Então eu tenho mais 3 possibilidades. Então eu tenho 3 aqui, mais as 3 se forem invertidas, né? Se o Carlos pegar 1 e a Ana pegar 2, ou se o Carlos pegar 2 e... enfim. Eu tenho 3 aí. E no caso da Beatriz, o que acontece? Bom, no caso da Beatriz não tem lado a lado. No caso da Beatriz, ela vai escolher, veja, uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza. Se ela pegar esta ou essa, não está do lado de ninguém. Mas se ela pegar esta ou essa, está do lado de alguém. Então eu tenho 1 com 8, ou seja, no caso da Beatriz, 1 com 8 e 5 com 4, no caso da Beatriz. Certo? Pergunta, e agora? Como é que faz um troço desses? Eu tenho 3 do Carlos e da Ana, mais 3 da Ana e do Carlos, e mais 2 situações diferentes do caso da Beatriz estar com algum deles. Só que, guarde agora. Atenção, Brasil, bem devagar. Se a Beatriz e o Carlos escolherem pedaço ao mesmo tempo, eu terei o 8 da Beatriz com 1 do Carlos. Mas se for o 8 da Beatriz com 1 da Ana, eu tenho mais 2 possibilidades. Então, olhe que bonitinho. Eu tenho 2 possibilidades aqui, que seria a Beatriz, não se esqueça que a Beatriz está pegando os números 8 e 4. Eu vou até pintar para a gente poder entender. Beatriz está aqui e Carlos e a Ana estão aqui. Então, Carlos e a Ana são os amarelinhos e a Beatriz é o caso do azul claro. Lembre que nós temos essas 2 possibilidades, mas atenção, Brasil, bem devagar. Eu estou considerando que a Ana está pegando essa fatia. Eu tenho que considerar também do Carlos pegar as fatias, 1 ou 5. Então eu tenho mais 2 aqui. Certo? Ou seja, 3, 6, 9, 12. Uma em 12, letra A. Extremamente chata essa questão, insuportável, eu diria. Mas tem que lembrar, a frase vou até aparecer na câmera de novo contra a minha vontade, porque eu sou feio, vou assustar todo mundo. Além dessa prova ter assustado, eu vou assustar as pessoas. Lembre que todas essas situações que nós expusemos aqui, tem que lembrar que o Carlos e a Ana não são a mesma pessoa. Por mais que eles gostem do mesmo sabor, eu vou até fazer uma graça aqui. Eu vou fazer uma graça com os bichos. Os meus bichos estão aqui esperando para aparecer e não apareceram, coitados. Eu tenho um sapo e um jacaré. Um sapo e um jacaré. Se a Ana escolher o sapo,
o outro vai escolher o jacaré, e vice-versa. Só que neste caso, a Beatriz tem... Porque a pergunta, por que o cara tem tanto bicho? Não queira saber. Aqui, ó. Olha a situação número 1, ó. Aqui está a Beatriz, aqui está o Carlos e aqui está a Ana. Essa é uma situação. Essa é outra. Claro, para todo mundo, por mais que seja o mesmo sabor verde, não é a mesma situação. Por isso que eu tenho que considerar sempre a mesma coisa entre Carlos e Ana. Carlos e Ana. E depois é Carlos e Ana. Claro, para todos isso, por isso que são 12 opções. Uma em 12. Certo? Muito bem. Você sai de casa para ver esse tipo de coisa. Porco, jacaré. Então, de novo, para quem se perdeu, estava com a câmera desligada. Que absurdo. Então, de novo, ó, para quem se perdeu. Beatriz, Carlos e Ana. Beatriz está aqui com a sua pizza de mussarela. Carlos e Ana com a sua pizza calabresa. Veja que o Carlos é o jacaré, a Ana é o sapo. Mas se tiver assim, vai ser outra situação, claro, para todos isso. Então, cuidem. Mesmo entre eles, Carlos e Ana, Carlos e Ana. Por mais que seja o mesmo sabor, no nosso caso aqui verde. Claro para todo mundo? Muito bem. Chega de sapo, chega de jacaré. Você sai de casa para ver um troço desses, né? Mas então lembre, são 12 situações diferentes. E finalmente a última. Eu preciso voltar porque essa eu tenho que contar. Está gravado, eu contei na revisão de véspera, contei nos aulões, presencial inclusive, que a banca tem a fixação com log ou com exponencial, que é o inverso dela. E eu disse, no caso de colônia de bactéria, não se esqueça que a coisa vai subir. Eu falei 300 vezes isso. E a questão, muito obrigado, Universidade Federal do Paraná, por mais uma vez, mais um ano, colocar uma questão que eu disse nas revisões. Eu sempre falo que tem alguém da Federal assistindo as aulas, não é possível. Todo ano eu falo as coisas, todo ano a Federal coloca as questões que eu digo. Muito obrigado uma vez mais, como se diz lá na minha terra, arigatô. Então, bem devagar. A banca diz assim, o estágio inicial de um modelo epidemiológico que mede o número de pessoas infectadas em uma população é descrito pela função. Então, vamos lá. O modelo de epidemia em função de T é I0, e eu contei do zero, que é a porcaria da condição inicial, eu contei 300 vezes isso em sala. Em que T representa o número de... I de T, o número de infectados em função da população, em função do número tempo. Só que tem uma coisa engraçadinha que a banca colocou muito inteligentemente, que foi colocar um R aqui. Então, o que nós temos aqui a princípio? Bom, se é contágio, se é infecção, é mais do que óbvio, eu vou dizer isso, talvez deixe as pessoas tristes pela obviedade que eu vou contar, porque a gente deu essa aula 300 vezes. Nossa, o que é isso aqui? Sai daí, tem um pró no meio do caminho aqui, sai daí. Se é infecção, se é colônia de bactéria, se é algo parecido, velho, nosso gráfico só pode ser assim. E é bem isso, sai daí, não é assim, eu falo uma coisa e escrevo outra, eu queria caneta, eu trouxe que tá com a régua, sai daí. É assim, ó, só pode ser decrescente, não tem como ser decrescente, velho. Um infecta o outro, que infecta o outro, que infecta o outro, que infecta o outro. Só que, atenção Brasil, eu lhes contei lá quando o caso da função exponencial. Quando nós temos y igual a um k qualquer, não interessa o número por enquanto, elevado a x. Desculpe, a elevado a x. Quando este cara aqui, ó, este cara, o a, está entre 0 e 1, a função é decrescente. É o a que tem que estar elevado a x para ser decrescente, 0 e 1. O que a banca disse? Na letra A, que se o R estiver entre 0 e 1, decresce. Mentira, este R aqui, este R, é uma constante que vai dizer quanto que esta curva cresce. Então é 2 elevado a alguém. Então isso aqui vai ser sempre 2 elevado a um número qualquer. É sempre 2 elevado a alguém, não sei quem é. É 2, não é meio, por exemplo. Então a letra A está errada. Se aqui, atenção Brasil, se aqui, ó, no lugar desse 2, nós tivéssemos um meio ou 0,7, daí sim podia dizer que é decrescente. Então a função só é decrescente quando este cara é fracionário, está entre 0 e 1. Não quando o expoente dele. Então cuidado. Então, a banca já te derrubou logo de cara. Daí,
Letra B. Se o índice inicial, I0, for 3 e a razão, o R, for 2,3, então infectado desde o primeiro dia atingir um máximo por volta do sexto dia, depois começa a decrescer. Da onde, velho? Não tem como, isso aqui não é parabólica, velho. A banca, eu acho que nesse caso os caras pegaram pesado. Não tem como atingir um máximo e depois decrescer. Isso aqui é exponencial, velho. Então a letra A e a letra B só tem bobagem escrita. Letra C. Se o I0, ou seja, o número de casos iniciais for 1 e a taxa também for 1, a quantidade aumenta em 2 a cada dia. Mentira, filhinho, não tem como aumentar em 2 a cada dia, porque isso aqui não é linear. Só aumentaria se fosse y igual a x mais b. Isto aqui é exponencial. O grande problema é, atenção, isso aqui é pegadinha boa. Nós temos lá 2 elevado a 0 é 1, 2 a primeira é 2, 2 a segunda é 4. Daí o cara pensa que aumenta de 2 em 2, só que 2 ao cubo é 8, ele não aumenta de 2 em 2, ele vai dobrando. Então a letra C também está errada. Agora, a letra D, atenção Brasil, diz assim, se o I0, que é o índice inicial, for 1, e o R for meio, eu preciso de 20 dias para que o número de infectados seja maior do que 1000. Atenção Brasil. Então vamos lá. Para nós agora, o R é meio e o I0, que é o índice inicial, é 1. Então quem será a nossa função? I dt será I0, que é 1, que multiplica 2 elevado a. A banca fala em 20 dias, o T é 20 dias. Então 20 vezes o nosso R que a banca deu é meio. 1 vezes 2. 20 sobre 2, até ontem dava 10. Para quem tem aula comigo, sabe que eu falo do 2 à décima 300 vezes por semana. 2 elevado à décima é 1024. Ou seja, maior do que 1000. Isso só corrobora a letra D. Agora, a letra E... Olha, se alguém marcou a letra E, não fale que me conhece, não fale que estudou aqui, lá ou acolá. Se a taxa de contágio R aumenta, vai ter menos pessoas infectadas conforme... Não, né, velho? O R está lá em cima, ele é potência do 2. Quanto maior o R, mais rápido acontece a infecção, velho. É só lembrar, o R está junto com o expoente. O R está junto com o expoente. Então eu vou mostrar aqui numa página em branco, vamos colocar uma página em branco ao vivo e a cores para todo o Brasil. O que o R muda no caso da nossa função? Então vamos lá, vamos desenhar aqui um graficão. Eu vou, claro, eu não vou colocar exatamente valores, né? Mas o que eu posso dizer? Quanto maior este R, mais rápida é a curva. Entendeu a ideia? Quanto maior o R, mais rápido a porcaria se espalha. Por quê? Porque a função é I dt é I0, que é a condição inicial, que é essa daqui, ó, I0, que multiplica 2 elevado a RT, onde o T está aqui e o I está aqui. Quanto maior este R, mais a porcaria da função aumenta mais rapidamente, então mais infecta. Claro, eu não vou colocar valores reais, eu vou chutar valores, mas aqui, por exemplo, se o R fosse 1, se o R fosse 3 e se o R fosse 5. Entendeu a ideia? Mais rápido essa porcaria infecta. Agora, dizer que ele infecta menos quanto maior o R é uma grande mentira. Certo para todo mundo? Então, voltando aqui para considerações finais. Extremamente fácil, previsível, dentro do esperado, questãozinha boa, tranquila, maravilhosamente bem feita. Parabéns, o FPR. Eu soube das questões de química e física, foram de sentar no chão e chorar. Mas as de matemática estão de parabéns. Parabéns à equipe que criou. Nada longe do esperado. Aliás, ficou um pouco aquém do que eu esperava, mas esta da exponencial é típica. A do cubo eu falei que a Federal tem mania com cilindro e cone, esqueceram deles desta vez, lembraram do cubo, mas tinha que ser planificado, ou seja, colocado em 2D, senão não daria para resolver pelos métodos normais. E probabilidade típica. Agora, da função de primeiro grau, eu agradeço mais uma vez, obrigado, Federal, por colocar
praticamente 3 da minha área aí. Obrigado, matemática A agradece. Aquela da função de primeiro grau, por favor. Até a gente até gritou lá nas vezes, se o A é positivo, pá! Se o A é negativo, pu. Cara, a gente gritou isso lá no aulão, lá no positivo. Então não tem como errar. Não tem como errar. Eu sei que se foi bem, já vai se preparando, vou dizer de novo, pegue aí calça velha, uma blusa velha, porque já sabe, vai ser levado no colinho lá na lama. Não é Dalai Lama, isso é outra coisa. Certo? Então descanse, parabéns aí. Se tiver alguma questão aí de conteúdo, avise aqui no nosso, não é bem um chat, na verdade, põe nos nossos comentários que a gente retorna, certo? Segure aí porque eu vou, e lá no Enem eu volto. Eu vou, grande abraço, fui!